Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre especiação e ancestralidade. Vamos lá? Primeiro vamos observar esta imagem aqui. O que vocês estão observando nessa imagem? Quantos elementos a gente tem aqui? Quais os elementos que nós temos nesta imagem? Vou deixar um tempinho para vocês observarem a imagem e conseguirem aí distinguir alguns elementos que estão aqui nessa foto. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram definir alguns elementos? Alguns, né? Todos a gente não vai conseguir definir ali, mas a gente tem aqui principalmente, né? A gente tem a tartaruga, a gente encontra alguns peixes, a gente vai encontrar aqui poríferos. Temos muitos seres vivos que estão aqui nessa imagem. Então vamos entender os diferentes níveis de organização biológica nos ajudam a compreender melhor os sistemas biológicos. Então, quando a gente fala da organização, nós vamos falar ali como tudo começa. Então, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas sobre os átomos. Tudo começa com os átomos. A partir dos átomos, então um átomo sozinho, né? Um elemento químico sozinho é átomo. Quando já tem dois ou mais elementos, tem a formação de moléculas. Essas moléculas, então, elas podem formar as organelas, que por sua vez vão formar as células. Opa, de célula já lembra, a professora falou. Então, de célula, a célula é a estrutura básica e fundamental da formação do indivíduo. Da célula, um conjunto de células vai formar o tecido, um conjunto de tecidos vai dar a formação dos órgãos. Então, a gente tem ali coração, pulmão, rins. Um conjunto de órgãos vai formar o quê? Os sistemas. Quando a gente tem um conjunto de sistemas, sistema digestório, sistema cardíaco, sistema respiratório, entre outros, a gente tem o quê? O organismo como um todo. Quando eu tenho todos os conjuntos dos sistemas formados, eu tenho o organismo como um todo, por completo. Esse organismo, né, cada organismo, cada ser desse precisa estar incluído aonde? Ele vai estar incluído em uma população. Esta população estará incluída em uma comunidade. Esta comunidade, por sua vez, estará incluída num ecossistema. E o conjunto de ecossistemas estará incluído, então, nesse globo maior que é chamado de biosfera. A imagem que a gente tinha anteriormente, daqueles vários indivíduos, ali principalmente, né, como imagem principal a nossa tartaruga, era para chegar aqui, ó, no ecossistema. Então, existem vários ecossistemas, ecossistema marinho, ecossistema terrestre, vários ecossistemas, né? Diversos ecossistemas que compõem, então, essa esfera maior que é chamada de biosfera, né? Essa esfera cheia do quê? De vida, isso mesmo. Organismo. Então, quando a gente fala do organismo, é um conjunto de todos os sistemas que formam o ser vivo. Se a gente estiver falando do humano, por exemplo, ou se a gente estiver falando ali do leão, então todos os sistemas que ele precisa para estar ali, para compor esse indivíduo. Quando a gente fala em espécie, é o conjunto de indivíduos semelhantes que são capazes de cruzar
entre eles e gerar descendentes férteis. Então aqui, por exemplo, né, a gente vai ter o leão, a leoa e aqui, ó, já tem até um filhotinho aqui do lado. Então quando nós temos o indivíduo e esse indivíduo, no caso, esse indivíduo aqui vai cruzar com outro indivíduo que é da mesma espécie, leão, a leoa. Aí esse indivíduo vai fazer o quê? O cruzamento deles vai gerar um novo ser, tá aqui o leãozinho, e esse leãozinho, ele é fértil. A partir do momento que ele está gerando um indivíduo que possa também continuar essa prole, que possa ter outros herdeiros aí, transmitir a sua carga genética, o seu DNA, aí a gente está falando de espécie. Então, espécie é o conjunto de indivíduos que são semelhantes, né? Cada um tem a sua aparência, mas eles são semelhantes. E são capazes de cruzar entre eles e gerar indivíduos férteis. População. O que é uma população? População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então aqui, ó, eu tenho vários leões. Poderia ter leoas, professora? Claro que poderia ter leoas também, eles são todos da mesma espécie, ou seja, um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população, ok? Comunidade. O que é uma comunidade? Então, comunidade é formada por todos os organismos que vivem em uma mesma área, ou seja, todas as populações vivem ali em uma mesma região. Por exemplo, aqui a gente tem os pinguins reis, aqui em volta, olha que lindo. E eu tenho o elefante marinho aqui, ó, fazendo graça aqui no meio. Lá para trás tem mais, mas esse aqui, ó, que tá bem representado nessa imagem, fazendo graça ali. Então, é uma comunidade. Eles conseguem viver entre eles, são organismos que vivem em uma mesma área, ou seja, né, viventes de uma mesma região. Ecossistema. Olha só que a professora explicou para vocês. É o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Ou seja, consideramos tanto os fatores bióticos como os fatores abióticos. Então vamos lá. Ecossistema. Primeiro, a gente tem aqui, né, por exemplo, um ambiente, um ecossistema aquático aqui, né, fundo do mar, e aqui eu tenho um ecossistema terrestre. Pronto, já são dois exemplos de ecossistemas. Agora vamos definir o que a professora quer dizer sobre fatores bióticos e abióticos. Bio. Toda vez que nós falamos em bio, a gente tem que entender que bio é vida. Fatores bióticos são aqueles fatores que possuem vida. Então aqui, por exemplo, a tartaruga, o peixe, aqui eu tenho poríferos, aqui eu tenho, que são as esponjas, para quem não lembra. Eu tenho aqui, vamos ver o que mais que eu tenho. Acho que eu tenho estrela do mar, por exemplo. Então, exemplos de indivíduos vivos, bióticos. Aí o que são os abióticos? Então, são seres mortos? Não são seres mortos. Para ser morto, um dia tem que ter tido vida. E não é isso. Seres abióticos são aqueles seres que compõem esse ecossistema. Por exemplo, a água. A água é um fator abiótico que compõe esse ecossistema. As rochas, a areia, são fatores aí que os seres precisam disso para poder compor o espaço onde eles estão, para poder compor esse ecossistema. Então, o ecossistema ele é formado por fatores bióticos, vivos, e abióticos, que são fatores não vivos, mas que compõem todo esse ambiente. Biosfera. O que é essa biosfera? É a região do planeta onde encontramos os seres vivos. É o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. Esfera, né? Vamos aqui do S para frente. Esfera. Então, o que é? Essa esfera, esse globo que a gente tem. Bio, vida. Então, é toda esta vida
que compõem essa esfera, que compõem esse nosso planeta, ok? Assim fica fácil de vocês entenderem. Agora vamos falar sobre especiação. O que significa essa palavra, professora? Especiação é um processo que nós chamamos de processo evolutivo, pelo qual as populações de uma espécie elas vão evoluindo para se tornarem espécies distintas, dando origem a uma enorme diversidade de organismos. Essa especiação, gente, ela não acontece da noite para o dia. Para que ocorra uma especiação, leva-se aí um tempo considerável para que isso possa acontecer. Então, aqui eu tenho a espécie que eu vou chamar, para tentar explicar para vocês, de espécie original, ok? Então, aqui eu tenho a espécie original. Com o passar do tempo, esta espécie denominou, foi gerando, né? Foi se modificando, foi tendo um processo evolutivo e sofreu mudanças e formou um novo indivíduo. Tem um outro organismo. A gente pode ver pela coloração das penas. Então aqui a gente vê que ela está mais azul, aqui já está azul só na cabecinha. Por exemplo, tem outras características, mas essas mais visíveis. Aqui, como um segundo exemplo, a gente tem também, ó, aqui a espécie que eu vou chamar de original, só a nível de explicação. Essa espécie gerou outras duas novas espécies com características diferentes. Então, olha essa daqui, olha o tamanho do rabo dessa daqui, por exemplo. Então, o que aconteceu aqui, né? Através de um processo evolutivo, evolução, que leva muitos e muitos anos, não é da noite para o dia. Essas populações, elas vão se tornando espécies distintas, ou seja, espécies diferentes, e vão dando origem, então, a outros indivíduos, e isto vai tornar, né, vai nos dar essa diversidade de organismos que nós temos. Nós temos uma diversidade de indivíduos aí quando a gente fala de natureza, de animais, a gente sabe que tem uma infinidade de indivíduos. Então esse processo, ele pode ser uma transformação gradual, ela pode acontecer, né, lentamente, de uma espécie para outra, que a gente pode chamar de anagênese ou também pela divisão de uma espécie em duas, e aí a gente chama de cladogênese. Então a anagênese é aqui, esta primeira, onde eu tenho a espécie, aqui a original, e gradativamente a gente vai vendo que a espécie que eu tô chamando de original, quem tá falando original sou eu, viu, gente? Só para que fique mais fácil vocês entenderem. Então aqui, essa aqui que a gente está considerando a original, vocês conseguem observar pela coloração que ela vai ficando mais clarinha. Então, ó, ela era bem laranja, e aí ela vai ficando mais amarelinha, 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 e no final desse processo, gradualmente, nós temos um novo indivíduo, um novo indivíduo com uma coloração totalmente diferente. Deixa de ser borboleta? Não, não deixa de ser borboleta, só que é diferente da original. No caso da cladogênese, então a gente tem aqui a que a gente está chamando de original, e ela gerou, ó, duas espécies, né? Teve uma divisão ali em duas espécies novas. Então essa aqui, mesma borboleta, ela originou essa mais branquinha e uma outra com uns tons um pouquinho mais amarelinho ali, né? Por exemplo, então a anagênese ela vai gerar um novo indivíduo e a cladogênese ela vai gerar dois novos indivíduos. Vamos observar esta imagem. O que será que tem nessa imagem que a professora vai querer explicar se a gente está falando de especiação? O que será que a professora vai falar aqui pra gente? Então vamos lá. Reparem na imagem, procurem ali coisas comuns, características comuns dessas pessoas que estão nessa foto para tentar entender qual é o tema do nosso próximo slide. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram identificar? Aqui a gente tem a imagem de uma família, né? A gente já consegue observar que é uma linda foto em família, a mãe, o pai aí e os filhos deste casal. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre variabilidade, sobre seleção natural e isolamento reprodutivo. Então, para a especiação acontecer, são necessárias algumas condições. Então, quando a gente fala em especiação, a gente vai verificar que para que aquela modificação ocorra, como a gente falou ali da anagênese ou da cladogênese, né? O que precisa? Preciso ter essas condições: variabilidade de indivíduos, diversos indivíduos, vários, para ficar mais fácil, mais entendível. Seleção natural. Seleção natural é um processo que ocorre, assim como Darwin nos deixou esse conhecimento. A seleção natural são aqueles processos que vão selecionar o indivíduo. E o indivíduo que vai ser selecionado, ou seja, o indivíduo que vai sobrar, que vai ficar, é aquele indivíduo que conseguiu evoluir, que conseguiu se adaptar. Ai, professora, eu achava que era o mais forte. Não, força não tem nada a ver com isso. A gente está falando da questão de adaptação. Eu sempre falo para os meus alunos que a questão aqui da seleção natural é mais uma questão de astúcia, inteligência do que de força. Força que não garante nada. E também temos a questão do isolamento reprodutivo. Então, determinadas comunidades isolam-se e aí a gente vai ter indivíduos com as mesmas características, se eles estão em isolamento reprodutivo. Então, aqui a gente tem uma imagem só para a gente poder analisar a questão da variabilidade. Então, no Brasil, a gente tem aí uma variabilidade, a gente não precisa ir longe, né? Vamos falar aqui do nosso Brasil mesmo. Tem uma variabilidade de indivíduos com características ocidentais, orientais, né? Vários indivíduos aí com várias características, e essas características, elas são passadas hereditariamente falando. Então, essas características vêm dos seus antepassados, vêm dos seus pais, que trouxeram as características dos pais deles, dos avós e assim por diante. E todas essas características, quando tem a reprodução sexuada, que tem a troca de gametas, que tem a troca de informações genéticas, vão ocorrendo esses cruzamentos de informação. E esses cruzamentos de informações é o que gera essa grande variabilidade de indivíduos. E a seleção natural, aonde aquele indivíduo mais adaptado ao meio será o indivíduo que conseguirá sobreviver. E se ele sobrevive, ele vai fazer o quê? Ele vai dar continuidade à sua espécie. Variabilidade é a diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie. Olha que imagem linda! Várias pessoas ali, né, com características diferentes, seres de uma mesma espécie, só que cada um com as suas características. Atuação do processo da seleção natural, isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie se tornam diferentes entre si, formando assim duas espécies distintas. Vamos focar aqui então no isolamento reprodutivo. Então aqui nós tínhamos um grupo de insetos. Este grupo foi isolado por uma barreira. Aqui a gente pode estar falando talvez de um rio. Já que está azulzinho ali, eu vou usar aqui como se fosse um rio. Então ele foi isolado por um rio e separou essa espécie, esse único grupo, em dois grupos. Assim, esse primeiro grupo, ele foi reproduzindo, né, só com ele mesmo. O segundo grupo, só com indivíduos que estavam ali nesse segundo grupo, eles não conseguiam compartilhar. E assim, ao longo do tempo, esses indivíduos foram tendo características próprias. E esse grupo aqui, as características deles. E com o passar do tempo, gradualmente, eu tenho duas novas espécies, duas espécies distintas. Aqui, ó, todos eles verdinho, aqui todos eles marrom.
Então, ficou duas espécies distintas através de um isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo pode ser ali por uma barreira. A professora usou como exemplo aqui o rio ali, por exemplo, seria uma forma de barreira para fazer esse isolamento. Árvores filogenéticas ou cladogramas são o quê? São diagramas. Diagramas que indicam a relação de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, essa árvore filogenética ou cladograma é um diagrama que a gente vai conseguir indicar a relação de parentesco entre um indivíduo e outro indivíduo. E a gente vai conseguir fazer uma escala, vai conseguir fazer uma análise evolutiva. Quem veio primeiro, ou qual foi a evolução, quais as características que indicam que esse indivíduo veio antes daquele indivíduo. Então, a gente consegue observar e consegue descobrir isso fazendo o estudo dessas árvores filogenéticas ou cladogramas. No cladograma, a gente vai encontrar a raiz, que é o começo desse cladograma. Nessa raiz, o que vai ter? Então, a raiz ela representa um provável grupo, ou seja, uma espécie ancestral. Então, essa raiz, esse início ali, mostra que ali tem um ancestral e que esse ancestral pode ser comum aos outros. Nó. O nó é o ponto aonde partem as ramificações. Então, nesse nó, cada nó indica que houve um evento cladogenético, ou seja, ocorreu alguma situação ali neste nó que indica que tem uma mudança. Aqui está indicando, opa, tem um nó, é porque teve um evento. Se teve um evento, ocorreu alguma mudança ali, surgiu um novo indivíduo, provavelmente. Ramos. Então, os ramos, olha, são esses aqui, por exemplo, que são linhas que estão ali dentro do cladograma e que conduzem a um ou mais grupos terminais. Aqui, por exemplo, os grupos terminais são B e C. E aí, esses grupos, então, de seres vivos compõem os terminais no cladograma. Então, aqui ele está indicando que aqui tem um ancestral comum, ocorreu, então, aqui um evento e a gente teve, então, a gente tem dois indivíduos ali diferentes, ou dois grupos de seres vivos ali que compõem, por exemplo, esse cladograma. Quanto mais recente é o ancestral entre dois ou mais grupos, maior é o grau de parentesco evolutivo. Ou seja, maior é a quantidade de características que vai compartilhar entre esses indivíduos. Então, aqui a gente tem um ancestral comum mais recente. Então, a gente tem aqui a raiz. Aqui, a gente vai ter, então, neste encontro, está querendo dizer que tem um ancestral comum entre A e B. E aqui, quer dizer que esse ancestral comum é o mais recente entre todos os indivíduos, A, B, C, D e E. Essa aqui, A, B, C, D e E, são espécies de interesse, então são espécies diferentes. Então vem da raiz, da base desse cladograma, falando ali então dos ancestrais, até chegar lá em cima, onde a gente tem as espécies atuais. E aí, neste exemplo, a gente tem de A a E as espécies ali de interesse. E vamos, então, copiar no nosso caderno para ver o que a gente entendeu neste momento. Então, a espécie 1, gradualmente, ela gerou a espécie 2, ela foi se transformando para gerar a espécie 2, essa segunda espécie. No caso, se essa espécie 1 foi gerando a espécie 2, qual é o nome que a gente dá? O que aconteceu? Como é o nome desse processo? Se a espécie 1 ela gerou duas novas espécies, espécie 2 e espécie 3, como é o nome desse processo?
Isso aconteceu rapidinho, da noite para o dia, de um piscar de olhos, ou demorou um tempão para que isso acontecesse? Hein? Você sabe me responder? Vamos lá, um tempinho para vocês copiarem nos seus cadernos e eu volto já já para a gente esclarecer isso daqui. Pessoal, então vamos lá. Anotaram nos seus cadernos? É importante que vocês façam essas anotações para depois, quando vocês forem estudar, fica mais fácil com esses resumos aqui. Então, se uma espécie gerou uma segunda espécie, a gente chama esse processo de anagênese. Se uma espécie gerou duas novas espécies, espécie 2 e espécie 3, nós chamamos esse processo então de cladogênese. Então, são esses os nomes que nós damos para esse processo. E qual foi a outra pergunta da professora? Se esse processo acontecia rápido ou devagar. Devagar, gradativamente, não vai ser num piscar de olhos. Vai ser gradativamente, ou seja, lentamente que vai ter o surgimento dessas outras espécies. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!